Na aula passada, o último teorema que eu provei aqui foi o teorema de Cauchy-Goursat, né? Vou lembrar aqui. Então, você tem uma função holomorfa no aberto de C. Então, a forma de Z dZ é fechada, né? Tá certo? Ok. Bom, aqui agora a gente vai ver um corolário que eu vou utilizar daqui a pouco. Mesma, vamos botar aqui uma função contínua, um pouquinho mais geral do que esse de cima aqui. Uma função contínua e tal que f é holomorfa em U menos tal, onde tal é um segmento de reta. Segmento de reta, né? Então, a conclusão é a mesma. Então, f de Z dZ é holomorfa, é fechada em U. Tá certo? Quer dizer, no corolário, nós temos aqui um segmento de reta, que eu vou supor que ele é horizontal, para simplificar, tá certo? E aqui, eu tenho o U, né? Certo? Então, a função é holomorfa, é contínua em U e holomorfa fora desse segmento de reta, certo? Ok? Então, o que eu quero provar é que o f de Z dZ é fechado, é uma forma fechada. Então, vou lembrar aqui que, bom, o fato, a demonstração do teorema de Cauchy-Goursat, como é que a gente provou? A gente provou que se eu tenho um retângulo qualquer contido em U, não é isso? Então, a integral, na verdade, aqui pode até supor que o retângulo tem lados paralelos aos eixos coordenados, x e y. Então, essa condição aqui é necessária o suficiente para que a f de Z dZ seja uma forma fechada, certo? Ok? Para qualquer retângulo contido em U, certo? Então, o que eu vou provar é o mesmo fato aqui para nesse corolário é a mesma demonstração, certo? Vamos considerar, então, um retângulo contido em U, com lados paralelos aos eixos. Eu estou supondo também que esse segmento de reta é paralelo a um dos eixos, tá? Para simplificar. Se não for, eu faço uma rotação, certo? Faço uma rotação e reduzo ao caso em que é paralelo a um dos eixos. Bom, então, tem dois casos a considerar, essencialmente. O primeiro caso é quando, digamos, o Q, evidentemente eu vou supor que eu não tenho o Q contido em U,
um retângulo e vai interceptar o segmento. Se ele não interceptar, não tem nada a provar, né? Certo? Então, o primeiro caso que eu vou considerar é quando isso aqui, digamos, a reta L, horizontal, que contém o segmento tal, tá certo? Ok? Então, vou supor que o retângulo, um dos lados do retângulo, está exatamente sobre essa reta L, certo? Ok? Então, um dos lados do retângulo está exatamente sobre a reta L, e quero provar que a integral de f de z dz sobre o bordo de Q é igual a zero. Bom, então nesse caso aqui, eu faço o seguinte, eu vou considerar, vamos chamar de, digamos que o lado que está do bordo de Q, que está sobre a reta L, esse lado inferior aqui, tá certo? Horizontal. Então, vamos dar uma reta L mais I epsilon, onde epsilon é um número positivo. Tá? Então, essa reta aqui, L mais I epsilon, certo? Ok? Então, essa reta, ela vai dividir o quê? Não? Vai dividir o Q em dois subretângulos. Eu vou chamar Q epsilon, certo? Então, vamos dizer que o Q epsilon linha é esse subretângulo de cima aqui, e o Q epsilon é esse retângulo de baixo aqui. Tá? Então, o que vai acontecer é que a integral de f de z dz no bordo de Q, né? Posso decompor, né? Tá certo? Posso decompor em duas partes, tá certo? E sendo que essa parte que é epsilon linha está contida no o feixe dele, né, pelo menos, está contido no 1 menos tal, né? Tá certo? Onde a função é holomorfa. Então, essa parte aqui é zero, tá certo? A gente fica com só isso aqui, tá? Isso aqui é zero pelo teorema de Cauchy-Goursat. Agora, esse aqui, o que que é? Esse aqui seria... Vamos chamar esse lado aqui... Então, o derrom, bordo de Q epsilon. Então, vai ser... Então, vamos chamar esse aqui. Esse ponto aqui seria um ponto AB. Não, AC, né? BC. Aqui é C mais epsilon. C mais epsilon, né? Certo? Ok? Então, isso aqui seria segmento AB vezes C, né? A disjunção com esse segmento aqui, né? Seria
B vezes C, C mais epsilon, né? A disjunção. Bom, agora a gente vai percorrer esse segmento aqui no sentido contrário, né? Então seria AB vezes C mais epsilon menos 1, não é isso? Vezes agora esse segmento aqui, que seria A vezes C mais epsilon a menos 1, não é isso? Ok? Então, a integral aqui, vamos chamar esse aqui de, sei lá, A epsilon, B epsilon, a tilde epsilon menos 1, B tilde epsilon menos 1, né? Ok? Só para dar um nome. Então, ficaria com a integral de f de z dz em a epsilon mais integral b epsilon menos a integral a tilde epsilon menos a integral. Bom, na verdade esse aqui não depende de epsilon, né? Esse primeiro aqui não depende de epsilon, é do A, né? Certo? Menos a integral b tilde epsilon. Ok. Então, o que eu afirmo é que essa integral aqui, ela tende a zero. O limite, essa função aqui, φ de epsilon, limite φ de epsilon, quando epsilon tende a zero, é igual a zero. Tá? Ok? Então, quer dizer, isso aqui, e na verdade, então, o que a gente vê é que isso aqui não depende de epsilon, né? Essa integral no bordo de Q é igual a isso aqui, logo não depende de epsilon. Como tende a zero, então, a ideia seria essa. Bom, então essa parte aqui tende a zero porque o comprimento do B epsilon, essa aqui tende a zero, porque o comprimento do B epsilon til tende a zero, é igual a epsilon, então tende a zero, né? E esse aqui tende para esse aqui, tá certo? Porque o segmento A epsilon til tende para o segmento A, né? Quer dizer, ok? Uniformemente. Então, então a ideia é essa. Então, quer dizer, então a conclusão, no primeiro caso, então, fica válida, o corolário, então, verdadeiro no primeiro caso. No segundo caso, então, agora eu reduzo ao primeiro caso, porque eu tenho um retângulo qualquer agora que contém o segmento tal, né? Certo? Então, eu posso dividir esse retângulo agora em dois retângulos, Q1 e Q2, não é isso? Usando a reta L, suporte do segmento tal. Então, a integral no bordo de Q vai ser a integral no bordo de Q1 mais a integral no bordo de Q2. Então, como ambos
reduzem ao primeiro caso, então ambos dão zero, então isso aqui é zero. Ok? Então, é a prova desse corolário aqui. Tá? Bom, agora, então, vamos ver uma consequência, que é a fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy, que seria o teorema 2. Então, vamos considerar, então, uma F de U em C, holomorfa, em U, aberto de C, né? Certo? E gama, vou chamar de gama, um caminho fechado em U, homotópico é uma constante em U. Quer dizer, um caminho trivial no grupo de homotopia de U, né? Então, vale o seguinte, qualquer seja Z um ponto de U menos a imagem do gama, nós temos a seguinte fórmula. O índice de gama, índice de Z com respeito a gama, vezes F de Z, bom, a 1 sobre 2πi, integral em gama, dessa forma aqui, ó. Tá? Então, para Z fixo contido em U menos gama de I, eu considero a forma F de W dW sobre W menos Z. Então, essa forma aqui, essa função aqui, ela vai ser holomorfa em uma função holomorfa no complemento em U menos Z, né? U menos Z. Tá certo? Porque essa função 1 sobre W menos Z é holomorfa em C menos Z, certo? Então, holomorfa em U menos Z. E que eu estou afirmando, então, que essa integral aqui dá isso aqui. Então, a demonstração, vamos usar aquele corolário ali. Na verdade, no corolário, aqui vai ser esse tal aqui vai ser um ponto, tá? Vai ser o ponto Z, certo? Ok? Então, eu considero a função, defino uma função g de W, vamos chamar, em vez de G, vou chamar de Z0. Vamos fixar um Z0, U menos gama de I, e vamos considerar a função G de Z igual F de Z. Essa função é a seguinte, F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0, se Z diferente de Z0, e F' de Z0, se Z igual a Z0. Então, eu considero a função G de Z definida dessa maneira. Evidentemente, essa função G definida agora em todo U. Certo? Então, como a F é holomorfa em U, né? 1 sobre Z menos Z0 é holomorfo em C menos Z0, né? Então, essa função aqui é holomorfa em U menos Z0, tá? E o limite quando Z tende a Z0, de G de Z, é F' de Z0, né? Por definição de derivada, né? Então,
A G é contínua em U e honomorfa em U menos Z0. É isso? Tá certo? Bom, então, podemos aplicar o corolário. O corolário vai implicar que G de Z dZ é fechada em U, certo? Função G de Z dZ é fechada, função não, a forma é fechada em U, tá? Ok? Importante que ela é fechada em U. Então, como a curva gama, por hipótese, é homotópica a uma constante, né? Gama, homotópica, constante em U, então, isso implica que a integral de G de Z dZ em gama é igual a zero, né? Tá certo? Ok? Agora, essa integral aqui é a integral em gama de f de z menos f de z0, z menos z0, dz. Certo? Observa que como o z0 não pertence à imagem de gama, né, então o g de z vale isso aqui sobre o gama. Então, certo? Ok? Então, logo, isso aqui me diz que... agora, essa integral aqui é a integral dessa forma aqui menos essa outra forma aqui, que é o f. Então a gente conclui que integral de f de z, z menos z0 em gama, né? F de z0, dz, z menos z0. Agora, o f de z0 é uma constante, né? É uma constante porque o z0 está fixo. Então, eu posso passar o f de z0 para fora da integral, certo? Agora, esse aqui, por definição, o que é? Esse aqui é o índice do z0 com respeito a 2πi vezes o índice, né? Aqui é 2πi vezes o índice gama z0, f z0, não é isso? Então, daí eu concluí o teorema 2, certo? Ok? Bom. Bom, na verdade, aqui eu vou usar a seguinte corolário. Esse aqui vai ser mais utilizado. Suponha que eu tenho uma F de U em C holomorfa em U, tá? Aberto de C, né? Suponha que eu tenho um disco fechado, contido em U, tá? Um disco fechado, contido em U, tá? Suponha que eu tenho um certo disco fechado contido em U. Então, para todo Z no disco aberto, né? Para todo Z no disco aberto, temos a seguinte fórmula. F de Z igual a 1 sobre 2πi, integral no bordo do disco D, tá? Ok? Bom, então a demonstração é imediata.
a partir do teorema 2, né? Porque essa curva bordo de D aqui, bordo de D, é uma curva parametrizada, né? V0 mais R é θ, né? Onde R é o raio do disco aqui, tá certo? Essa curva parametrizada com θ no intervalo 0, 2π, não é isso? Ok? Então, pela fórmula anterior... E essa curva gama, como o disco fechado está contido em U, e o disco fechado é um convexo, então essa curva gama é uma tópica, uma constante no próprio disco fechado, e logo é uma tópica em U também, certo? Ok? Então, vale a fórmula aqui. Agora, nesse caso aqui, o índice do Z, o índice do gama com respeito a Z, é 1, tá certo? Ok? Então, a fórmula se reduz a isso aqui, tá certo? Então, eu vou usar nessa fórmula aí, e vamos provar agora o teorema que eu tinha falado anteriormente, é que uma função holomorfa é analítica. Tá? Teorema importante. Então, teorema 3. Então, uma função holomorfa no aberto U de C é analítica neste aberto. Tá? Então, vamos ver a demonstração. Vamos usar a fórmula integral de Cauchy. Então, quer dizer, o que eu quero provar é o seguinte: dado C0 pertencente a U, eu quero provar que existe uma série de potências centrada em Z0, né, que convergente, que representa a função num certo disco aí com centro em Z0, certo? Então, dado Z0 pertencente a U, eu vou fixar um R positivo, tal que disco fechado de centro Z0 e raio R está contido em U. Qualquer disco fechado contido em U, tá? Ok? Então, fixei esse disco aí. Então, pela fórmula do corolário anterior, eu tenho isso aqui, né? Tá? Ok? Bom, então, qual é o detalhe aqui? O detalhe é o seguinte: eu vou expandir essa função 1 sobre W menos Z, eu vou expandir com... O Z está fixo, né? Então, fixemos Z. Fixemos um Z no disco aberto, certo? Então, fixado esse Z no disco aberto, eu vou expandir essa função como função de W como série em torno de Z0, certo? Então, vamos considerar a função 1 sobre W menos Z, certo? E vou expandir ela como série de potências. Então, posso escrever assim, né? W menos Z0 menos Z menos Z0. Tá certo? Ok? Então, eu posso botar em evidência aqui o 1 sobre W menos Z0. Tá? Ok? Posso fazer isso aqui. Agora, isso aqui eu sei expandir em série geométrica, né? Certo? Então, como a hipótese que eu tenho é que o Z menos Z0 sobre W
menos E0 é menor que 1, porque o Z está no interior do disco e o W, quando eu fizer a integral aqui, o W vai estar no bordo do disco, está uma distância, quer dizer, o W menos E0 igual a R, né? Certo? Quando o W percorrer o bordo do disco, tá? E o Z menos E0 é menor que R, então, tá? Então, o Z, esse quociente aqui, em módulo, é menor que 1, então eu posso fazer a expansão em série de potência, aqui, série geométrica, e obtenho uma série assim, né? Aqui. Tá? Ok? Vamos ter essa série aí. Então, essa série aqui representa essa função aqui, quando o Z, quer dizer, o W está percorrendo o círculo unitário, né? No círculo unitário, essa série aqui representa a função. Seja que o W esteja no círculo unitário e o Z esteja no interior. Unitário não, círculo de raio R, né? Centro Z0, certo? E o Z esteja estritamente no interior. Então, essa série aqui converge em bordo de D uniformemente para W menos Z. Certo? Como função de W. Né? Tá? W. Tá? Converge uniformemente para isso aí. Tá? Ok? Bom. Então, o que eu tenho aqui? Pela fórmula integral de Cauchy, do corolário, né? Eu posso escrever tá? Ok? Posso escrever essa igualdade aqui, tá? Agora, vamos chamar então de Gn de W. Vou truncar a série, essa parte aqui da série, G, K de W, N igual a 0 até K, certo? Tá? Vou chamar esse GK de W essa função aí. Ok? Isso aqui quer dizer uma função racional. Quer dizer, não é racional, é uma função que é a f de W vezes uma função racional, que é essa. Né? Isso aqui, o f de W, eu posso botar aqui para fora do. Né? Tá? Ok? Uma função contínua, né? No círculo, porque ela é holomorfa, né? Ok? Uma função contínua no círculo, bordo de D, e aqui você tem uma função racional, que é o quociente, uma função, é um polinômio dividido por outro polinômio, certo? Ok? Então, função GK de W. Evidentemente, eu estou restringindo ela ao círculo de raio R. Tá?
Então, essa função aqui, GK, ela tende uniformemente para f de W sobre W menos Z, quando K tende a infinito, no bordo de D, certo? Tende uniformemente, concordam? Tá? Okay? Quando você faz a diferença, essa diferença, f de W sobre W menos Z, menos isso aqui, menos o GK, tá certo? Ok? Não? Vamos fazer a conta aqui só para... Você faz a diferença. F de W sobre W menos Z, menos o GK de W, em módulo, tá certo? Isso aqui é dado pela série, né, total. Então, isso aqui é dado por uma parte da série, né? Truncando a série. Então, isso aqui fica uma soma de f de W, Z menos Z0 elevado a N, tá? Fica com isso aqui, né? Tá certo? Eu posso dizer que isso aqui é menor ou igual que f de W em módulo vezes soma ok? Tá? Agora, o W, eu estou pegando ele no bordo de D. Então, W menos E0 é igual a R. Então, isso aqui é R, N mais 1. Certo? Rn mais 1. Okay? E isso aqui é menor que R. Então, isso aqui é um número ρ menor que R. Então, isso aqui é uma série geométrica. Não é isso? Uma série geométrica que eu posso dizer que é f de W vezes ρ elevado a K mais 1 sobre R elevado a K mais 2 vezes uma série geométrica que começa do 1 agora. Certo? Então, essa parte aqui fica... Eu posso limitar como 1 sobre 1. Certo? 1 menos ρ sobre R. Não é isso? Fica uma coisa assim, tá certo? Ok? Então, esse número aqui, que seria a razão, ρ sobre R, K mais 1, não é isso? Esse aqui está limitado, porque a função f é contínua no bordo, então isso aqui está limitado, é menor ou igual que um certo m, né? Posso botar assim m aqui, tá? Isso aqui é uma constante também, tá certo? Aí quando o k tende a infinito, isso aqui tende a zero. Tá certo? Tende a zero. Logo, a sequência GK tende uniformemente para essa função no bordo, tá? Como ela tende uniformemente, a integral a integral dela tende. Então, tem um limite. Então, quer dizer, com isso aí, permite que eu troque aqui o somatório com a integral aqui, tá certo? Porque a convergência é uniforme, então eu posso trocar. Então, tá? Bom, agora, uma observação. Quando eu fiz essa troca aqui, que eu estou integrando aqui em DW, né? Apareceu Z menos Z0 elevado a N. Esse Z menos Z0 elevado a N é uma constante quando o Z está fixo. Então, é uma constante que eu posso passar para fora da integral. Certo? Então,
Tá? Uma vez que eu posso trocar o índice somatório com o índice de integral, tá? Eu tenho isso aqui. Tá? Então, isso aqui para Z0 fixado, né? Isso aqui é uma constante, tá certo? Isso aqui é um AN, né? É um AN, certo? Ok? Então, você me dá uma série. Quer dizer, o AN, na verdade, é 1 sobre 2πi vezes isso aqui, né? Tá? Então, uma série... Ok? Uma série que vai representar a função nesse disco aberto, né? Pelo menos, tá certo? Mas ela vai representar em qualquer disco aberto tal que o fecho dele está contido. Mas o que eu provei, na verdade, eu posso dizer o seguinte, que... Então, corolário 1 é aqui, F holomorfa em U, se somente se, F analítica em U, tá certo? E vale o seguinte também, além disto, para todo Z0 pertencente a U, e disco DR de Z0 contido em U, então, quer dizer, se eu pegasse o disco um pouquinho maior, tá certo? Aqui eu estou supondo que o fecho do bordo está contido em U, né? O bordo está contido em U. Mas se eu pegasse um disco um pouquinho maior, essa série convergeria também, né? Certo? Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, que o raio de convergência... Então, o raio de convergência da série que representa F em C0 é, no mínimo, o seguinte número aqui. O ρ é o supremo dos R positivo, tá? Acho que dr Z0 está contido em U, tá certo? Ok? Se pegar qualquer disco contido em U, essa série vai convergir nesse disco, tá certo? Aberto, né? Aberto, ok? Qualquer disco com raio menor que esse supremo aqui, ela vai convergir. Logo, ela converge no disco aberto com esse raio aqui. Poderia convergir num disco maior, mas significaria que a função teria uma extensão analítica, né? Ao disco um pouquinho maior. Um exemplo típico é o seguinte. Um exemplo onde a série converge a uma coisa maior. Vamos pegar a função logaritmo, certo? O ramo principal do logaritmo, que está definido nessa região aqui, né, que é o C menos o eixo real negativo, né, certo? É um logaritmo ramo principal. Se eu pego um ponto aqui, tá certo? O U para mim, para efeito dessa função aqui, o U é esse domínio aqui, né, que é o C menos o... Mas a série que vai representar a função, aqui ela vai convergir num disco maior aqui, tá certo? No disco de centro Z0 e raio módulo de Z0, certo? Seria um exemplo em que eu posso fazer a extensão analítica, tá certo? Da função
log aqui. O problema é que essa extensão analítica, ela não vai colar, tá certo? No sentido de que, se você fazer a continuação analítica da função para cá, tá certo? A função log aqui, e ver o valor dela, quando você faz a extensão para esse disco aqui, tem uma diferença de 2πi aqui, entendeu? Tá certo? A diferença de 2πi. Tá? Ok, então... Tá, então... Em particular, vale também o seguinte, que se F é holomorfo em C, então o raio de convergência, qualquer raio de convergência é infinito, né? Qualquer série que representa a F, né, vai ser infinito. Tá? Eu tenho como, olhando para a série de potências, saber se a função possui extensão analítica ou não, para C ou para um maior? Não dá porque a série de potências em alguns casos dá, né? Quando você conhece, tem uma descrição da função, vamos dizer. Essa função log, por exemplo, você tem uma descrição dela, que seria uma inversa da exponencial, você sabe propriedades dela e tal, né? Certo? Ok? Mas, em geral, por exemplo, um exemplo. Você pega uma série assim, soma de AN e ZN. Supõe que essa N aqui são todos iguais a 1. Em módulo, tá? Então, essa série aqui, o rádio, eu também suponho que a série é infinita, quer dizer, não é um polinômio, tá? Então, o que vai acontecer? Essa série aqui tem rádio convergência 1. Mas, dependendo dos AN que você pegar, ela pode ter extensão. Por exemplo, a série geométrica se enquadra aqui, tá certo? Então, a série geométrica, ela se estende, ela seria 1 sobre 1 menos Z. Não? Então, você tem extensão analítica, tá certo? Essa expressão que você vê aqui é só no disco centro 0 e raio 1, tá certo? Mas, quando você olha essa função aqui, você vê que tem extensão para outros discos, tá? Para outro aberto maior, tá? Um aberto maior, tá? Ok? Mas, agora você pega uma sequência N qualquer aqui, de zeros e uns, por exemplo, tá? Não dá para você afirmar nada, entendeu? Ok? Tem exemplos de séries desse tipo aqui. Por exemplo, vamos supor que você pega um número primo qualquer, e suponha que você pega todas as... Não, peraí, não é isso, não. Você pega... Assim, essa série aqui, a n, z elevado a n fatorial, ou z elevado a n fatorial, tá? Pega essa série aqui. Ela tem raio 1 também, tá certo? Ok? Se você pega no disco unitário, tá? O que acontece? Você pega uma raiz da unidade aqui, ou uma raiz da unidade... Ou seja, uma raiz pésima da unidade. Né? Qualquer raiz pésima da unidade, para n maior ou igual que p, isso aqui dá 1. Z elevado a n fatorial dá 1, tá certo? Quando você pega uma raiz pésima da unidade. Então, isso aqui fica uma soma de uns, essa série não vai convergir, tá certo? Então, quer dizer, tem um conjunto denso no círculo unitário, que são as raízes da unidade, onde a série não converge, entendeu? Tá? Então, essa função aqui, ela não tem extensão nenhuma. Vai só o máximo de extensão dela no disco unitário, tá certo? Ok? Tá? Mas se você pega assim, ó, com ZN, aí ela tem uma extensão enorme, entendeu? É uma função racional até. Tá certo? Então, é difícil você saber pela série
onde ela vai convergir, se você pode estender ou não, entendeu? Pela série, a maior informação que você pode ter a partir da série é o raio de convergência, entendeu? Bom, vamos ver outras consequências aí. Então, corolário 2. Mesma hipótese, né? Holomorfa. Aberto. O de C. E seja Z0 pertencente a U. E a série que representa F em Z0. Então, a gente tem uma fórmulas, algumas a gente já conhece, né? AJ Você pega qualquer disco contido, cujo fecho está contido em U, o bordo do disco, né? Então, o AJ pode ser escrito dessa maneira aqui. Isso aqui provém exatamente dessa fórmula aqui, tá? Ok? Bom, outra fórmula é que o FJ de Z0, derivada JS, é igual a J fatorial sobre 2πi tá, então essa fórmula aqui vem da fórmula que nós já vimos para série de potência. Na série de potência, a derivada J-ésima está relacionada no ponto central da fórmula, é igual a J fatorial vezes o AJ. Né? Vezes o... E, finalmente, a gente tem a seguinte relação, que o AJ, em módulo, é menor ou igual que M de R sobre R elevado a J, onde M de R é o supremo de F de Z, então acho que Z está no bordo do disco, tá? Ok? Bom, então essa última fórmula aqui provém ali da primeira, onde a gente usa um lema que eu já tinha provado aqui, né, que 1 sobre 2π integral gama nós já vimos um lema aqui, é que a integral, o módulo da integral de uma forma G de Z, dz, numa curva gama, isso aqui é menor ou igual que o supremo de G em gama, o máximo de G, módulo de G em gama, vezes o comprimento de gama, não é isso? Vezes o comprimento de gama. Então, isso aqui fica menor ou igual que o comprimento de gama, que é 2π, isso aqui é 1 sobre 2π em módulo, é 1 sobre 2π, então, isso
simplifica, então fica 2πr, né? Que é o comprimento do gama, dividido por 2π, vezes o supremo, né? Módulo de f de w, w menos E0 elevado a j mais 1, tais que w menos E0 igual a R, não é isso? Que é o círculo, né, de raio R. Então, isso aqui, o W menos E0 igual a R, isso aqui fica RJ mais 1. Não depende do W. Então, posso passar aqui para fora, né, simplifica com R ali, fica o supremo do F de W, né, que é o M de R, sobre RJ, certo? Ok? Então, isso aí nos leva, então, ao corolário 3, que é o famoso teorema de Liouville. Teorema de Liouville, corolário 3. Então, o teorema de Liouville diz o seguinte: uma função inteira, uma função inteira é a função holomorfa em todo o plano, tá certo? Função inteira limitada é constante, tá? É constante. Então, uma função em todo C, né, que seja holomorfa, todo C, se ela for limitada, ela é constante. Então, a demonstração, ela tem uma série de potências, né, centrada em zero, por exemplo, né? Tem uma série de potências centrada em zero. E esse AJ aqui, ele tem essa estimativa, né? M de R, se você fixa o círculo de raio R, ela tem essa estimativa aqui, né? Certo? Agora, isso aqui é verdade para todo R positivo, tá certo? Para todo R positivo, vale isso aqui, certo? Ok? Agora, esse M de R aqui, se a função for limitada, o M de R é menor ou igual que o supremo da função. Tá certo? Então, aqui fica M sobre RJ, para todo R positivo. Então, se o J é maior que 1, essa função aqui tende a zero, quando o R tende a infinito. Então, isso implica que o AJ igual a zero, se J maior ou igual que 1. Então, a função só tem o A0. Não é isso? Só tem o A0, logo é constante. É o teorema de Liouville. Tá? Bom, agora vem o corolário importante também, que é o teorema fundamental da álgebra. Teorema fundamental da álgebra que diz que todo polinômio em C possui ao menos uma raiz. Tá? Todo polinômio complexo tem pelo menos uma raiz. Então, a ideia é a seguinte: você pega um polinômio, demonstração, você pega um polinômio, vamos supor que ele é mônico, para simplificar, né? Zn tá? Polinômio mônico. Quero provar que ele tem uma raiz. Então, eu vou supondo se P de Z igual a zero
não tem solução, vamos supor que essa equação não tem solução. Então, isso aqui vai implicar o seguinte, que função 1 sobre P de Z é holomorfa em C. Certo? Então, como ele é holomorfa em C, eu vou provar que ela é constante, tá certo? É constante. Então, se suponha que, por absurdo, que o n seja maior ou igual que 1. Então, nesse caso aqui, você tem que o limite, quando z tende a infinito, módulo P de Z, igual mais infinito. Certo? Então, isso aí está feito no livro aí, mas é fácil provar porque esse z elevado a n, ele domina aqui o... Né? Isso aqui, quando o módulo de z igual a r, tá? Isso aqui é maior ou igual que r elevado a n menos alguma coisa que é a função de r elevado a n menos 1, entendeu? Ok? Então, esse tende a infinito, isso aqui tende para mais infinito. Certo? Então, isso aqui vai implicar que o limite, quando z tende a infinito, de 1 sobre P de Z, igual a zero. Certo? Isso é verdade de qualquer polinômio de grau maior ou igual que 1. Tá certo? Então, se a função não tivesse zero, se a função não tivesse nenhum zero, tá? Ela seria limitada, porque num compacto qualquer é limitada, né? Tá certo? Você dá um m, existe um, quer dizer, você fixa um epsilon, fixa, por exemplo, epsilon igual a 1, isso aqui implica que existe um disco R positivo, tal que 1 sobre P de Z é menor que epsilon, né? Tá? Para Z maior ou igual que R, né? Certo? Isso quer dizer que tá? Então, essa função é menor que 1 em Z maior ou igual que R, tá certo? Por outro lado, em Z menor ou igual que R, ela é limitada também porque não tem zeros, né? Então, tá certo? Então, e é compacto, tá? Então, teorema fundamental da álgebra. Bom, uma consequência disso aí, importante, é que qualquer polinômio P de Z qualquer polinômio, ele pode ser decomposto como um produto de monômios. Tá certo? De N monômios, que são as raízes dele. Certo? Se ele for mônico, né? Então fica assim. Né? Se você botar um AN aqui, tem que botar o AN para fora aqui também. Certo? Então o polinômio se decompõe dessa maneira aqui, como produto de monômios. Evidentemente, aqui você pode ter raízes repetidas. Se tiver raízes repetidas, vai aparecer potência aqui. Certo? Ok? Então, consequência do teorema fundamental da álgebra. Ok. Vamos ver mais alguns corolários. Corolário 5 é o teorema de Moreira. Sempre a mesma hipótese, né?
Agora, só que eu vou supor que ela é contínua. No aberto U de C. Então, se é a recíproca do teorema de Cauchy-Gussin, né? Se f de z, dz é fechada em U, então f é holomorfa, tá? E, portanto, é analítica. Certo? É a recíproca do teorema de Cauchy-Gussin. O teorema de Cauchy-Gussin diz que se ela for holomorfa ou analítica, então a forma f de z dz é fechada. Então, agora, recíproca é o teorema de Moreira. Então, a demonstração... Quer dizer, o teorema de Moreira poderia ser enunciado também. Se você olhar no disco, num disco, qualquer curva fechada no disco, a integral da forma é zero, no disco, né? Ok, então, se essa forma, justamente, vamos então considerar um disco contido em U, tá certo? Fixum é zero. Vamos considerar um disco em U, tá certo? Então, quer dizer, a função, a forma f de z dz, restrita a esse disco, ela é exata, né? Porque o disco é simplesmente conexo. É exata. Então, você tem uma primitiva. Tem a primitiva G do disco em C, né? Tá certo? Tem uma primitiva. Bom, agora você olha o DG. Então, o DG, por definição de primitiva, o DG é igual a f de z dz. Agora, acontece que o DG, a cada ponto z, né, associa essa aplicação linear, f de z dz, certo? Ok? Então, nós já vimos que em cada... Isso aqui se escreve assim, né? DG, dz, dz, mais dg, dz barra. Isso aqui é a parte holomorfa, vamos dizer assim, aqui é a parte chamada anti-holomorfa. Quer dizer, qualquer função linear se decompõe como uma função C linear mais uma função C antilinear, né? Certo? Nós já vimos aqui. Então, a parte C linear é essa aqui, a dg, dz, essa parte. Então, como esse aqui é igual a isso aqui vai implicar que o dg, dz barra, igual a zero, e o dg, dz igual a f de z. Não? Agora, isso aqui é equivalente à equação de Cauchy-Riemann. Tá certo? Isso aqui é o equivalente a Cauchy-Riemann. Quer dizer, ou seja, ela vai ser holomorfa, então. Tá certo? Ok? Então, a G é holomorfa. Tá? Bom, se ela é holomorfa, então ela é analítica. Se ela é analítica, é ser infinito. Quer dizer, a derivada dela também é holomorfa sucessivamente. Então, logo, a derivada dela é a f, né? Vai ser holomorfa. Tá certo? Portanto, analítica. Então, isso está demonstrado no teorema de Moreira. Um outro corolário aqui importante, que eu já tinha mencionado também, suponha que agora que é composta de funções analíticas, tá? Vamos supor que eu tenho duas funções analíticas, né? E tais que o f de U está contido em V. U e V são abertos de C, né? Então você tem duas funções analíticas, uma definida em U, outra definida em V. E supõe que o f de U está contido em V. Então você pode definir
a composta G, composta com F, que vai de U em C, né? Certo? Então, essa função é analítica. Tá? Ok? Então, a demonstração agora ficou bem fácil. Tá? Ok? Ficou bem fácil. Ou seja, a F e a G, elas são analíticas, logo são holomorfas. Mas nós já vimos que é muito fácil provar que a composta de holomorfas é holomorfa. Tá certo? Ok? Mas, como a composta é holomorfa, a composta é analítica. Certo? Então, quer dizer, é uma maneira elegante de provar que o composto de funções analíticas é analítica. Tá certo? Se você fosse provar utilizando a série de potência, seria altamente difícil, porque você teria que compor duas séries de potência, é um penoso, né? Certo? É uma coisa penosa, tá? Ok? Tem alguns livros textos que fazem isso, mas é uma coisa difícil. Tá? Bom, e finalmente, para terminar a aula, vamos ver o teorema da função inversa analítico, que é um enunciado parecido. Quer dizer, teorema de função. Não? Você tem teorema da função inversa analítico. Não? Você tem uma F de U em C analítica. Né? E Z0 pertencente a U, tal que F' Z0 é diferente de zero. Não é isso? Então, quer dizer, então a gente já sabe que existe um aberto V, né? Tal que um aberto V contido em U, tal que o F de V é um aberto, né? Tá certo? Aberto. E F restrito a V, de V em W, é um difeomorfismo, tá? É difeomorfismo, tá? Então, o ponto aí é que a inversa dele, que vai de W em V, é analítica também. Tá? É analítica. Então, é analítica porque é holomorfa, tá? Nós já vimos, holomorfa mesma coisa, holomorfa é fácil provar que é holomorfo, tá? Para provar que é analítica, você tem que usar o teorema que eu mencionei inicialmente, tá? Ok. Tá, então, vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua, então. Alguém terminou a lista aí? Para entregar por... Põe aqui em cima, quem terminou.